Hoje eu vou trazer um pouco mais sobre o TRXF11, fundo que cresceu bastante durante os últimos anos. Vou trazer um pouquinho mais no detalhe para que você entenda sobre o fundo, se está no momento oportuno para comprar ele ou se está no momento um pouco mais estressado. Bom, começar aqui pela cotação. O fundo hoje está sendo cotado ali a R$ 91,79. E quando a gente vai olhar, né, o histórico total do fundo, ele teve uma queda de 20%. Né? Então, por mais que o fundo tenha um histórico perene de proventos, mesmo assim ele teve essa queda patrimonial. Muito disso é a questão da quantidade de emissões que tiveram ali na frente. Eu vou trazer para você. Quando nós olhamos o valor patrimonial do fundo, a cota ela está sendo avaliada a R$ 98,33, valendo um total de 6.138 milhões ali de patrimônio total. Só que hoje, como eu mencionei, está com desconto ali dentro do ativo, tá 0,93 do valor patrimonial e sendo cotado no mercado a 5.731. Cota patrimonial 98,33 e a cota mercado R$ 91,79. E durante os últimos períodos, o fundo TRXF ele teve bastante emissões. Isso fez o fundo sair dali da casa de 1 bilhão e subir para casa de 6 bilhões. Isso é bem importante porque ele dá mais liquidez para o fundo, deixa um fundo com mais diversificação também. Só que em contrapartida, teve alguns pênaltis ali que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente. Falando dessa quantidade de emissões, então a gente vê aqui, né, que são 12 emissões no total. O fundo hoje está com 315 mil cotistas, então é um número bem elevado. Ao mesmo tempo, 124 imóveis e 383 inquilinos. Então, isso expandiu bastante, fazendo com que automaticamente o fundo tivesse um número maior de inquilinos e também um número maior de imóveis. Não à toa, quando a gente vai para a área bruta locável total, então dá mais de 1 milhão e 353 mil metros quadrados de área bruta locável. Além também do fundo atuar em 17 estados e 65 cidades. Então o fundo está bastante robusto. Ao meu ver, essa quantidade de emissões que ocorreram ao longo do tempo, ela foi extremamente benéfica para diversificação, para o aumento do portfólio, para que também automaticamente o fundo conseguisse ter um número maior de inquilinos. Então isso foi benéfico de maneira geral. Só que, porém, para o cotista, ao longo do tempo, isso acabou tendo alguns malefícios, né? A gente vê isso pela própria cotação do fundo, que está praticamente, quando você soma tanto a cotação quanto o provento, praticamente de lado ali. Então está quase 2 anos sem evoluir diretamente a rentabilidade via proventos. Todo mês foi caindo normalzinho, beleza. Mas via cotação mesmo ali em si, teve essa rentabilidade negativa ou performance negativa. Quando nós vamos para a diversificação do fundo, hoje então 77% do fundo está diretamente nos imóveis e vai ter ali mais 11% dentro de fundos imobiliários e mais 9% dentro de CRIs, né, papéis recebíveis. Então isso é bem importante porque o fundo está com percentual de caixa. Daqui a pouquinho eu vou trazer para você para onde está indo esse caixa e você vai gostar bastante. Quando a gente vai para o segmento de atuação, então 32% dentro do setor atacadista, 20% dentro do setor de varejo, 11% hospitais e 9% educacional. E quando a gente olha tudo isso, né, por área bruta locável, 61% está dentro do varejo. Isso é normal porque essa parte de varejo acaba tendo que ter estacionamentos maiores, espaços maiores também ali. Automaticamente a educação, áreas de hospitais, elas são um pouco menores. Então por isso que quando a gente vai por área bruta locável, está muito mais concentrado na logística e também no varejo. E como que está essa receita de aluguel, né? Quem são os inquilinos ali? Nós vamos ter ali com 14% o Açaí, supermercados, quase 14% também o Grupo Mateus. Além disso, vai ter o Albert Einstein com quase 10% e o Pão de Açúcar com 7%. Quando a gente vai ver a média geral, 40% aproximadamente está alocado em 4 inquilinos. Acho que a diversificação está ok, até porque muitas dessas construções, né, é BTS, então é Build to Suit. O que significa isso? A construção ali dessas redes logísticas, elas foram feitas especialmente para essas empresas. Então, tem um contrato mais longo, tá? E por falar em contrato, se nós formos pegar, hoje a média de vencimento dos contratos do fundo está em 13 anos. É claro que ao longo do tempo, né, como você pode ver aqui na imagem, 2029, por exemplo, vai ter 3% das locações vencendo, em 2032, 6%, e ali em 2035 é um volume mais expressivo, é 20% vencendo ali em 2035. Mas, de modo geral, quando a gente olha tudo isso, a gente vê que está um processo mais longo ali de locação, isso ajuda bastante a ter uma receita mais segura e perene pelo passar do tempo, então traz bastante segurança por não ter vencimentos de contratos elevados no próximo ano, daqui 2 anos. Já quando a gente entra na parte de diversificação geográfica, a gente vai ver que a concentração maior, né, 47%, quase 48% da receita, está no estado de São Paulo, isso até porque facilita bastante a gestão do fundo estar próximo desses ativos. Além disso, vai ter Rio de Janeiro com 8%, Bahia com 8%, Minas Gerais com 7%, e, de modo geral, vai ter diversificação ali nos 15 estados que eu mencionei anteriormente. E, de modo geral, vai ter a diversificação em 17 estados, mas a concentração, ela de fato existe dentro do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, além de Minas Gerais também.
Quando a gente entra no endividamento, é um ponto bem importante, né, pessoal? Porque hoje o fundo ali, ele tem uma parte relevante de endividamento, isso representa quase 30%, mas você pode ver aqui nessa imagem que de pouco em pouco ele vai amortizando essa dívida, né? Então, a dívida ela não é criada à toa, ela é criada para que compre mais galpões e dessa forma gere renda. Tem alguns pontos de questionamento que a gente pode fazer se isso é saudável ou não. De modo geral, com o passar do tempo, conforme essa dívida for diminuindo, os proventos vão sendo possíveis de aumentar, justamente porque o endividamento ele vai diminuindo e vai pressionando menos a parte financeira ali da gestão do ativo. E quando a gente olha nessa outra imagem, a gente vê diretamente que lá em 2044, por exemplo, é o último ano de dívida. E aí, com o passar do tempo, ela vai caindo de pouquinho em pouquinho. O que significa isso? Lembra que eu mencionei que o fundo vale 6 bilhões e 100? Então, além dele ter a própria valorização patrimonial ao longo dos anos, porque os imóveis se valorizaram, também automaticamente vai ter a diminuição da dívida bruta, e essa dívida bruta façam que o patrimônio líquido aumente. Porque imagina assim, o patrimônio é esse aqui, o patrimônio líquido é esse aqui. Essa outra parte aqui é a dívida. Se a dívida está diminuindo, automaticamente o patrimônio está aumentando aqui, porque essa dívida está sendo paga e abatida aqui do patrimônio. Então isso faz com que o patrimônio do fundo daqui a pouco seja com 7 bilhões, 7 bilhões e meio e por aí vai. Se você tem o TRXF na tua carteira e quer entender um pouco mais sobre a alocação, mas mais do que isso, quer ter uma diversificação que ela seja descorrelacionada, pulverizada e aumentando os seus proventos, eu deixei um formulário aqui embaixo para que você preencha e a gente possa entender um pouquinho mais como que está a sua carteira hoje, te ajudar nesse processo de alocação. É só preencher o formulário, eu tenho total certeza que o aumento de provento com o passar do tempo vai te deixar muito mais satisfeito com um resultado bacana no mês a mês. Continuando aqui, a gente vai ali agora então para as alocações, né? Então lembra que eu mencionei que o fundo estava com um pouco mais de caixa? O que acontece? Agora recentemente foi feita a aquisição do IBMEC, então mais um aumento ali para a parte educacional, então automaticamente o fundo está utilizando essas partes de caixa para fazer novas aquisições. Além disso, também teve a aquisição do hotel no Rio de Janeiro e também de 4 galpões logísticos que vão ser construídos BTS, que é aquele build-to-suit que eu mencionei anteriormente, que é feito diretamente para uma empresa, essa construção desse galpão logístico. Então, a gestão do fundo está atuando bastante com esses recursos e automaticamente a busca principal é para que aumente o dividendo com o passar do tempo. E por falar em dividendo, agora vai ter um dividendo extraordinário ali no fundo. Esse dividendo extraordinário, tá, pessoal? Então ele vai acontecer uma vez no ano, um recurso que está ali mais em caixa. O que acontece é o seguinte, a distribuição vai ser entre 1,30 a 1,80, é bem elevado esse valor, e vai puxar basicamente essa média aqui dos dividendos mensais. Quando a gente olha ali, o fundo está distribuindo próximo a 90 centavos por mês, e a gente vê que no ano passado, né, no ano de 2025, a distribuição foi muito próxima a isso, e também teve dividendo extraordinário. Então, muito provavelmente esse ano, se tem um dividendo mais expressivo e consegue ter um dividendo extraordinário melhor, isso vai fazer com que esse ano de 2026 seja mais expressivo em entrega de proventos do que foi o ano de 2025. E quando a gente olha isso ao longo do tempo, né, a gente vê aqui que 2020 dividendo era em torno de 6 e pouco, agora já está fechando ali na casa dos R$12, então esse provento está aumentando ano a ano. Esse é um dos principais pontos que eu falo sobre corrigir o patrimônio dentro de inflação por meio dos fundos imobiliários. Então você vê o seu provento crescendo ano a ano, simplesmente porque o fundo está fazendo um bom trabalho e automaticamente está fazendo ali uma receita maior e uma distribuição maior. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e deixe seu comentário aqui embaixo se você tem o TRXF na tua carteira ou se você pensa em comprar nesse momento. Não se esqueça, se inscreva no canal, vai estar sempre informado, sempre com vídeo novo na tua tela. Grande abraço!